pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial, esse podcast incrível, maravilhoso e sensacional que veio debater aqui os tapas da vida, gente. Eu sou o Titi Menezes e trago aqui convidados incríveis pra falar de fato dos tapas, né? Porque a vida às vezes não é tão legal assim não, né? Um caminhão, um trator, um avião que passa na cabeça. Comente aí o que você acha de tudo isso. E hoje eu tenho um convidado super legal, obrigado universo aí que plugou a gente, para falar de um tema que eu acho que de fato vale a pena, galera. Hoje o tapa é pra gente refletir de fato. Então bora lá para as apresentações. Bom, esse lindezo aqui, ele é formado em engenharia, ele tem pós em gerenciamento de projetos, ele também se fala que ele é aspirante arquiteto. Logo mais vocês vão entender aqui o convidado. Ele também tem curso de neurociência da respiração com práticas do breathwork. Olha só que legal. Ele é instrutor de mindfulness funcional desde 2020. Ele tem hobbies como corrida, meditação. Ele é pai, empresário. Eu acho que pai é a função assim mais louca desse universo, assim, quem tem filhos. Então parabéns a você que tem filhos aí, porque é pai, marido e de fato o pai acho que é o grande projeto dele. E pensando em tudo isso aqui, gente, que ele tem... Desculpa, ele também é sócio, dono da empresa Equilíbrio. A gente já falou aqui de mindfulness, neurociência e respiração. Então ele veio debater aqui um tapa gostoso comigo, que é o tapa da respiração. Sabe essa respiração do inspira, respira, para acalmar os ânimos, os nervos aí caóticos dessa vida do século XXI? Então temos aqui Hernani Moura para falar desse grande tapa pra gente respirar e quem sabe aí relaxar. Hernani, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nossa, já tô feliz porque a gente fez aqui exercícios que já me denaram. Porque essa semana foi caco de pra tudo quanto é lado. Eu vou botar o pin no vídeo depois. Cara, eu tô muito feliz, assim, em você estar aqui. E é legal conhecer essa outra camada sua, né? Porque a gente já se cruzou em corredores. Sim. E vendo agora você falando sobre respiração... Olha, tá até gostoso aqui. Me conte mais, como que você foi parar nesse segmento? Começou na engenharia. Olha que delícia. Olha isso. Cálculos. Olha isso. Eu, né, como você falou, eu sou formado em engenharia. Eu brinco que eu sou metido arquiteto, né, porque eu entrei nessa área, né, na engenharia me levou para arquitetura. E nesse caminho da engenharia para arquitetura... foi onde eu comecei a me relacionar muito com pessoas. Eu comecei a entender que a base de qualquer construção ali, na minha área profissional, pessoal, eram as relações. E eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas. Eu comecei a prestar um pouquinho atenção nisso. Nesse meio do caminho aí, a arquitetura me fez me conectar muito com a arte, né? Então, essa coisa da criatividade, e eu me descobri criativo. Me gusta. Nesse caminho, e aí nessa questão de criação, eu comecei a explorar um pouquinho mais a própria vida mesmo, assim, o que é a vida, né? E aí eu fui parar num treinamento de meditação, com corrida, com esporte, com yoga, uma galera muito louca. Ali foi a minha virada de chave, de descobrir que eu queria trabalhar com pessoas. E aí eu fui atrás disso. Desafio de tapa, hein? Né? Ser humano não é fácil, não. Não é. Comente aí você. Muitos pescotapas eu tomei, né? Muita choque de realidade para trabalhar com isso. Mas aí eu comecei muito no sutil, né? Enfim, tem treinamentos de coach, fiz a formação de mindfulness funcional. Essa para mim foi a virada de chave, que ela sai um pouquinho do tradicional do mindfulness e ela vai para o funcional, que fala as relações. Como que eu posso estar num estado de presença com o outro, né? Então o mindfulness, vamos dizer, tradicional, ele é muito olhando para dentro,
né? Como que eu posso estar no momento presente, em atenção plena comigo, o que está acontecendo com o meu corpo ali, minha vida. O mindfulness funcional, ele faz isso para o outro e com o outro, Nossa, dá esse tapa na câmera, por favor. não é? Então, se eu tô aqui com você, agora, eu tenho que estar em total presença escutativa com você. Escutativa é um grande desafio. É um grande desafio, é um grande desafio. Porque aqui eu trabalho 2 vezes. Eu vou te escutar e eu me escutar. E é aqui que tá o jogo da observação, né? A gente olhar para isso e aí, sobre o que eu falo, o que você fala e como que eu compreendo isso. E aí existe o contexto por trás. Porque a forma como eu vou interpretar uma pergunta sua, uma conversa sua, eu vou interpretar com base no meu contexto de vida. E aí muda o jogo quando você tem essa percepção. Porque aí porque eu também entendo que existe um contexto de vida por trás de você. Oh, Não é? caos. E o caos, aí depois a gente pode falar um pouquinho até sobre esse Sim, caos. com certeza. Então, quando eu tenho essa percepção, muda o jogo de como eu me relaciono. Eu passo a te compreender melhor. Eu posso não aceitar uma fala sua, uma opinião sua, mas eu compreendo porque eu sei que vai existir um contexto. E aí começa a entrar num ponto de respeito, né, de gentileza. Então, o Mindfulness Funcional, ele me ensinou muito isso, para olhar para esse lado, né, para outra pessoa. Enfim, aí eu fui mergulhando nisso, fiz a formação da neurociência da respiração com o objetivo de entender, né, o que era meditação. Porque eu entrei nesse mundo em 2014. A primeira vez que eu meditei, 23 de setembro de 2014. Essa foi a minha virada É verdade. Você me deu esse spoiler aí. minha viradinha de chave. Uma meditação de E quanto tempo? de 10 minutos. Que mudou a sua vida, projeto? Mudou. Ela mudou Como é que tá a sua meditação? e ela muda, não é da água pro vinho, né? Não é aquela virada de chave que você sai chutando balde ou nada disso. Foi uma mudança de percepção, de entender contexto, entender o momento atual, para onde eu queria ir, para onde eu estava indo. Então, ganhar essa percepção me fez fazer os movimentos ali que eu precisava, tomar as decisões que eu precisava. E aí, desde então, meditação começou a fazer parte da minha vida. Começou a fazer parte da minha vida. E aí teve um momento em que eu comecei a observar na meditação, no yoga que eu fazia, na corrida, né? As bases é a respiração. E aí eu comecei a olhar um pouquinho para isso. E aí eu fui atrás disso. Falei, pô, a respiração no yoga tem a respiração, né? Aquela As coisa assim. práticas, elas fazem você respirar fundo, né? Soltar o ar. Na corrida também, né? Pra não doer aqui, né? Para não doer aqui. Nos treinos, né, de corrida, você trabalha muito a respiração. E aí eu comecei a observar isso. Eu falei, então, peraí, tem uma coisa aí. E aí eu comecei a entender que a respiração ela é a chave. Falando sobre respiração. De forma muito automática, para pessoas que estão com a saúde em dia, a gente faz isso de forma muito natural. Mas a gente tem respirado de maneira correta? Aham. O que acontece? A gente respira, eu vou falar não da maneira correta, mas de uma forma que o nosso corpo precisa sobreviver. Então, o que está acontecendo? Meu Deus, estamos no modo guerra. Estamos no modo guerra. Estamos no modo luta e fuga o tempo todo, né? Então, o nosso corpo hoje, vamos pegar a situação como a gente vive, contemporânea, a gente está o tempo todo numa respiração de luta e fuga. É estado de sobrevivência. Mesmo quando não precisa estar lutando. Então, o que acontece? A gente, ao longo da vida, a gente reprogramou o nosso corpo para entrar em estado de luta e fuga o tempo todo. Cara, porque é curioso ver isso, Não é? escutar isso, né? Então, assim, a gente está respirando como a gente foi induzido a respirar, a sobreviver. A gente está num estado adaptativo.
A gente tá o tempo todo adaptando porque a gente acha que o tempo todo a gente tem que fazer alguma coisa, né? As pessoas têm dificuldade de parar e não fazer nada. O ócio, né? O O ócio é ócio, tão gostoso. Comente aqui qual o seu o ócio. ócio criativo, Cara, o ócio criativo é bom. né? Os melhores Respeito. insights, Tento. né? Os melhores insights, eles vêm quando a Melhores gente... insights, assim, veio do caos, tá? Não foi É. do ócio, não. Foi O nome da minha empresa, né, a Equilíbrio, e todo o movimento que eu fiz desde então, veio no meio de uma corrida, no meio de uma montanha. Eu correndo. Sério? É. Numa prova que eu tava fazendo de montanha, que eu tava correndo, eu entro muito em estado meditativo quando eu tô correndo, fazendo corridas de grande distância, né? E no meio de uma corrida, me vem o símbolo, né? Que ele é o círculo Zen, o símbolo da minha empresa, e a palavra equilíbrio. Porque, de alguma forma, era isso que eu tava buscando, que eu sempre busquei, o equilíbrio. E aí, daí vem o nome da minha empresa, o círculo Zen, que aí eu fui atrás, isso ficou assim, ó, matutando na minha cabeça uma semana. Que é isso? Que é isso? Mandei fazer um símbolo, tudo, materializei a coisa toda, e aí depois eu fui descobrindo. Por exemplo, o equilíbrio, ele nada mais é que um movimento constante, né? Ele não é uma coisa estática. Uhum. Então eu comecei a navegar muito para isso, trazendo para a respiração o inspirar e o expirar. É um movimento constante. E se a gente faz, aliás, a gente faz isso, nosso corpo ele é tão sábio. Pensa num dia você cansado, chegando em casa, sentando no sofá. O que você faz? Nossa, você puxou lá atrás. E não solta? Não relaxa? Não relaxa? Então vou dar a primeira dica. Dicas, galera, tomem nota, Se anotem você isso quer aí. relaxar teu corpo, entrar num estado de relaxamento, de calma, não é inspirar fundo, é expirar fundo. Respirar fundo. Todo mundo aqui, ó. Você que tá aí assistindo o vídeo, expira, vai. É um movimento que a gente faz. E a gente faz isso de forma natural. Quando a gente tá super cansado, o corpo faz isso, ele pede isso. Né? A gente senta, ou quando a gente deita, fala, nosso dia hoje foi cansativo. A gente solta o ar, e é isso que faz o relaxar. É esse comando que a gente dá pro corpo. E isso a gente faz de forma automática, o corpo faz isso de forma automática. E se a gente fizer isso de forma propositiva? Consciente total, cara. Consciente. Nossa, que interessante. Tá ficando bom. Esse é o ponto, esse é um ponto importante. Bom, no meio do caos que vivemos hoje, né? Do qual as 24 horas, às vezes, elas não se encaixam dentro do que a gente gostaria de fazer. Entenda que você consegue nos ajudar aí com alguns tipos de respiração. Por exemplo, respirações curtas. Vamos abrir aqui uma Pandora. Diz pra gente aí sobre respirações, tipo de respirações, o que elas ajudam, o quê? Porque, por exemplo, quando você fala essa coisa de chegar em casa, sofá, beleza, drenamos alguma coisa. E, por exemplo, para que serve a respiração curta? Tá. Essa, né, que a gente faz. Vamos pegar assim, no estado automático, a gente faz ela. Uhum. Certo? E vamos colocar que tá todo mundo nesse estado automático. Então a gente precisa primeiro trazer isso para consciência. Bora trazer, Nani. Eu preciso trazer isso pro meu consciente e começar a prestar atenção se eu tô assim. Porque se eu tô assim, é porque eu tô ativo. Se eu não tô ativo, então eu preciso ativar o meu corpo. Vamos pensar que uma pessoa que ela dormiu super cansada e ela acordou super cansada. Só que ela precisa trabalhar. Ela tem a responsabilidade dela no dia. Então, se a gente faz uma respiração curta, de 1 minuto, 3 minutos, a gente está dando um comando para o nosso corpo para ele ativar. É só assim, se a gente parar para pensar assim, ó, respira fundo agora, ó. Olha só a sua postura, como ela não ficou mais ativa. Faça um exercício que eu tô aqui adorando. Façam junto, porque galera. a respiração, cara, ela vale mais que 1000 palavras. Faça junto, você que tá aí.
você já melhora a postura. Então, olha só Já como a melhora a gente pode postura. fazer um trabalho até educativo de postura. Simplesmente eu só lembrar de respirar fundo em alguns momentos do dia. Como é que as pessoas estão hoje? Bando de androide, ou melhor, de zumbi. De zumbi. E eu faço parte desses zumbis, inclusive. Não, a Uma gente pena. faz, a gente entra nesse fluxo, né? Porque a gente tá ali respondendo o tempo todo. E às vezes só. Nossa, cara, tô muito gostoso da respiração. Agora você imagina que a gente pegou o celular, sei lá, quanto tempo que começou a onda de rede social? Vamos pegar aí 10 anos atrás, certo? 10 anos atrás a gente começou a fazer isso aqui. A gente não tinha essa postura. Então imagina que você tá programando o seu corpo. Há 10 anos atrás você começou a programar ele e agora você tá assim. Todo torto. Isso é o padrão. Então, como é que eu começo? Cara, esse é o padrão. Comente aí. Isso é o padrão. Isso é assustador. É assustador. Ver gente na rua com o celular aqui, ó, tropicando em coisas, eu me assusto, É cara. assustador. Tô ileso? Não, mas eu me assusto quando eu vejo gente tropicando Sim. assim, ó, e cabeça baixa, um super dia lindo e a pessoa... E a pessoa ali, né? E é só tomar consciência. Esse é o primeiro passo. Quando a gente toma consciência disso, agora, escutei isso, é só começar a fazer mais inspirações profundas. É muito simples. É que às vezes é mais fácil ir para um comprimido, às vezes é mais fácil ir, né, para um gatilhozinho ali do que Que coisa. até o silêncio incomoda as pessoas. Comente aí se o silêncio tem te incomodado. A solitude. A Até o solitude é tão silêncio. gostoso. As pessoas, sabe por que as pessoas, tem muita gente que tem ranço de meditação, né? Não, a meditação não é pra mim e tal. Por quê? Estapeia, sento aço. Se você põe essa pessoa pra ficar em silêncio só, você não precisa fazer proposta nenhuma. Só chega aqui e fala assim, ó, eu vou ficar só olhando pra você. Isso incomoda as pessoas. Por quê? Principalmente se você fecha o seu olho, se tira o ruído visual. Tô fazendo aqui exercício. O que você vai encarar? Os teus pensamentos. Ih, Isso é que as pessoas negam. Elas não querem encarar os próprios pensamentos. Porque isso, você vai olhar para todos os teus problemas. Para aquilo que é bom também. Mas você vai olhar para os seus problemas. E isso incomoda. Encarar isso incomoda. E principalmente se a gente tá numa sociedade que tá respirando rápido constantemente. Pra você ter, a Bom, gente né? respira em média 23 mil vezes por dia. Por dia. Essa respiração curta, ela faz com que a gente tenha pensamentos acelerados, pensamentos mais rápidos. O parar e acalmar é você reduzir esse fluxo de pensamentos. Quando você reduz esse fluxo de pensamentos, o que você vai começar a fazer? Eles vão ficar mais evidentes. Quais são esses pensamentos que estão passando agora? E aí você tem que, obrigatoriamente, olhar para eles. Porque eles estão passando de forma mais devagar. E você tem que encarar eles. dá esse tapa na câmera ali, por favor, que é a sua. Dá esse tapa assim, pra você encarar os pensamentos. Encare seus pensamentos. Respira de forma mais calma, mais lenta. Para você olhar para os seus pensamentos. E aí a gente entra num ponto. Que é a responsabilidade. Oh, eu yes, a vou- responsabilidade. O que eu vou fazer com esse pensamento? E esse pensamento, eu tô falando um pensamento, mas ele pode ser uma necessidade. Sim. Uma necessidade que às vezes tá ali batendo na sua porta, mas você tá negando o tempo todo. Não quero olhar pra isso, não quero olhar pra isso, não quero olhar pra isso. E esse não quero olhar pra isso, tua respiração começa a ficar acelerada, porque você tá negando, teu coração começa a ficar acelerado. Cara, e é uma pena, porque às vezes é uma ação que vai mudar a vida da pessoa pra algo tão estrondoso, grandioso, e a pessoa tá negando, né? Porque você começa a, de fato, a tomar responsabilidade e querer resolver aquilo que tá te incomodando. Nossa, profundo essa respiração. E aí entra num ponto que é bem interessante, que é essa questão da necessidade,
Porque vamos olhar pro corpo. Bora olhar pro corpo. Vamos olhar pro corpo. Eu tenho uma necessidade. Eu não consigo atender ela, mas ela tá latente, certo? Ela tá Certo. latente. O que começa a acontecer com o meu corpo? Ele começa... Se esse pensamento, ele tá batendo na porta ali, ele tá incomodando, ou seja, ele tá me estressando, meu coração, o que ele começa a fazer? Ele começa a bater mais rápido. Ele começa a bater mais rápido. Se ele começa a bater mais rápido, eu entro no modo luta e fuga. Então, coração bate mais rápido, respiração começa a ficar curta, eu começo a entrar no modo luta e fuga, só que eu não tô resolvendo aquele problema. Aí você aparece com um outro problema, uma outra questão. Eu trabalho com você. Eu começo a ficar impulsivo, reativo com você, que não tem nada a ver, mas que na minha cabeça eu tô com esse problema latente aqui. Então eu começo a ficar reativo com a vida. Comente aí se você anda reativo, Impulsivo com as Impulsivo. pessoas. A gente tava falando um pouquinho. intolerante. A gente tava falando um pouquinho antes, com as pessoas com quem a gente é mais próxima. Pai, mãe, irmão, filho. A gente fica completamente reativo quando a gente tá estressado. Não tem a gente não fala assim, nossa, quando eu tô com fome eu fico estressado, não fala comigo? Não tem algumas pessoas assim? Tem isso. Então, é isso. Tá acontecendo o que quando você tá com fome? Um estresse. O teu corpo tá pedindo, ele tá com uma necessidade de nutrição. Se você não tá nutrindo ele naquele momento, você vai passar a ser reativo, porque você é um momento que você não consegue pegar alguma coisa que você possa comer, beliscar ou sair de fato para jantar, almoçar, você começa a ficar reativo. Você começa a ficar impulsivo com as pessoas. E aí, às vezes, uma respiração, ela não quer dizer que ela vai te nutrir, mas ela vai te colocar num estado mais calmo para você lidar com aquela situação. Boa. E aí, e o ponto da respiração, né, da respiração consciente, eu tô falando aqui da respiração funcional, tá? A respiração automática é essa que eu falei, o nosso corpo ele tá em modo sobrevivência. Então a gente tá respirando de forma automática. Quando eu trago isso para respiração funcional, eu trago funcionalidade para minha respiração. Então se eu respiro de forma longa e lenta, o que acontece com o meu corpo? Se eu respiro de forma rápida, o que acontece com o meu corpo? E se eu brinco com isso, o que acontece com o meu corpo? Então aí a gente começa a entrar justamente nessa funcionalidade da respiração, que é a respiração consciente. Então se eu tô estressado, com fome, tô puto com você, a gente fala isso para as pessoas. Cara, é porque parece ser tão simples. E por que a gente esquece disso? Por exemplo, eu entendo que a nossa respiração, entendo não, porque eu vivo também isso, tá? Ela interfere diretamente nas nossas crises de ansiedade que a gente já teve, ou crises de insônia, ou crises de diálogo em relacionamento. A respiração nos ajuda a controlar Pensa esse que termômetro interno aqui dessa montanha russa. Pensa que quando você tá num estado de ansiedade, um estado depressivo, vamos pegar a ansiedade. A tua respiração, ela muda e ela começa a ficar mais ofegante. Você fica ofegante, né? Ataque de pânico, né? Que é já a ansiedade lá no extremo. Um dado importante. Segundo a OMS, em 2023, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas. Fora que tem aí as caixas de Pandora tudo fechado ainda. Cara, isso é assustador. É assustador, é assustador. O que é a respiração? Como é que a respiração ajuda nisso? Tá? Como? Vamos pensar. Como, Hernani? Diz pra gente. Respira aí. Que a ansiedade, ela vem de um fator psicológico. Sim. Certo? Ela pode vir até de uma questão, às vezes, física, que deixa a pessoa ansiosa, e aí ela ativa a questão psíquica da pessoa. E aí ela chega na respiração, ou seja, ela atua também na função mecânica do nosso corpo. Então, eu entro num estado de ansiedade, minha respiração também muda. Se eu quero lidar com isso, a respiração,
ela é a única ferramenta, vamos pensar assim, do nosso corpo que a gente pode controlar. Então eu não consigo chegar, se eu tô ansioso, meu coração tá batendo mais forte, certo? Daí você tava pra galera dizendo exatamente isso, que essa questão a gente controla. A respiração, ela é o nosso único controle remoto do nosso corpo. Eu consigo influenciar o meu corpo usando a minha respiração. Então pensa, tô no estado de ansiedade, coração bate mais forte, respiração fica mais forte, a gente às vezes até transpira mais, né? O que A acontece? questão fisiológica O corpo- tá ali, né? questão Modo de fisiológica, sobrevivência. O sistema, nosso sistema nervoso, o simpático, ele, né, que é o nosso modo luta e fuga, ele começa a mandar o sangue para as extremidades do nosso corpo. A gente entra em modo de guerra. A gente fica no modo Jack Chan. Jack Chan, tipo, o que eu vou fazer, em quem eu vou bater, né? Então a gente entra nisso. Se eu sei que a respiração é o meu controle remoto, e se eu fizer eu começo a influenciar o meu sistema nervoso. E aí eu começo a ir pro outro lado do nosso sistema nervoso, que é o lado o parasimpático que a gente chama do sistema nervoso, né? É o lado da calma, do relaxamento. Então não quer dizer que eu vou relaxar totalmente, fazer, não. Eu vou induzir o meu corpo a ele entrar nesse estado de coerência que A gente tem fala. que dar o comando, certo? A gente tem que dar o comando. Eu não consigo chegar e falar assim, coração, para de bater, né? Ou bate mais rápido, né? Bate mais rápido. Pulmão, bate mais rápido. Para de transpirar, acalma-me. Não, agora. Meu Deus. E isso muda o jogo. E por que a gente tá tão longe do nosso controle remoto? Você falou do controle, eu gostei dessa. O controle parte remoto lúdica. a gente não tá. A gente tá a uma respiração. Olha só. Como a gente já está longe do seu controle remoto? A gente tá a uma respiração desse controle remoto. Nossa, isso pega muito, porque, como você colocou, fechar os olhos e chegar aqui, talvez coisas que a gente não queira enxergar ou lutar agora, é ruim, É ruim. mas é necessário. E a gente tá falando isso quando a gente tá quando a gente consegue, se a gente olha pro nosso dia, e a gente consegue fazer essas pausas, fechar o olho mesmo, tirar esse ruído visual e respirar, e aí porque a gente começa a meio que olhar pra dentro, né? Vem os insights, vem a responsabilidade, as ações que a gente quer fazer. E aí cabe a gente agir em cima daquilo, né? Agora, Nossa, cara. vamos pensar que a gente Interessante. tá todo mundo, qual é a desculpa de todo mundo? Eu não tenho tempo. Comente aí seu Como é tempo. que eu vou parar? Eu não tenho tempo. Eu não consigo, não paro, não tenho tempo. Vou dar uma dica aqui. Respire consciente caminhando. Você levantou, você vai pro banheiro. Vai fazer tua higiene. Você vai do banheiro, você vai se trocar, você vai até o carro. Vai contando os passos, respirando. Cara, essa é, pra mim, assim, é a forma mais simples de você treinar a sua respiração. Porque tudo isso que eu tô falando é pra gente treinar Que coisa. a forma como a gente tá respirando hoje. Engraçado você falar isso, porque eu, de forma inconsciente, eu só tomo decisões depois de uma caminhada. Sempre. Eu não tomo decisões hoje, né? Mais consciente Sim. de decisões. E sempre que eu vou tomar alguma decisão importante e grande na vida, eu preciso fazer uma caminhada para drenar a energia, Uhum. respirar, de preferência com sol, se tiver sol melhor ainda, que eu vambora, daqui a pouco eu tomo a decisão com os ânimos acalmados. Isso é muito interessante. É isso, cara. E segundo a pesquisa da Harvard Medical School, 40% dos sintomas de ansiedade estão vinculados à respiração consciente. Ou seja, está muito na nossa mão. Entendo que tem fatores patológicos aí de Sim. crise de ansiedade, a gente não está anulando isso, mas entendam que se a gente entender de forma consciente a nossa respiração,
você já consegue mudar o tabuleiro ou parte dele. Exatamente. É o Custoso falar isso, cara. É o juntar, né? A É. gente junta. Então, assim, tem muita gente que tá nos ansiolíticos, nos antidepressivos. Não é sair, né? Não é deixar de tomar o remédio. Mas quando você usa a sua respiração para começar a controlar também esses estados que a gente entra, você começa até a reduzir a medicação. Olha, dá esse tapa, que é Você interessante. começa a Ó, reduzir. consciência, cara. Pensa que quando você tá tomando um ansiolítico, o que ele faz? Um ansiolítico. Ele inibe o teu sistema simpático. Então, ele não é que ele ativa o nosso sistema parasimpático, né, que é o do relaxamento, da calma. Não, ele inibe o teu sistema nervoso simpático, da luta e fuga. Então, por isso que a gente baixa ali, né, o nosso nível de ansiedade. Em 2012, né, a ciência descobriu que a respiração, ela influencia no nosso sistema nervoso, no simpático e no parasimpático. Se a medicação ela faz isso, e a gente descobriu que de forma natural a gente também pode influenciar o nosso corpo, por que não adotar a respiração? Dá esse tapinha aí. Por que não, galera? Por que não adotar a respiração? Você acorda com ela, você vai dormir com ela, pra onde você vai, você tá levando ela. Então, a respiração, ela é Trinhada, é uma ferramenta democrática. É o básico pra você. É fazer o básico bem feito, né, que a gente fala. Nossa, esse básico bem feito, hein? Galera, faz o básico bem feito, hein? Vocês aí. Ei. É legal falar disso, né? Porque quando a gente fala, a gente verbaliza coisas, eu olho muito pro dentro do meu eu aqui, do meu divertidamente, minhas 15 pessoas, quem me conhece sabe disso. E eu dialogo com essa galera de vez em quando, tipo, ô, sossega, agora você vai fazer uma caminhada, agora você fica quieto, agora você respira, agora você pensa, pra drenar de fato e levar isso adiante. Falando sobre técnicas de respiração, que eu achei isso interessante. Você tem como ensinar a gente, ou você deve ter aí técnicas diferentes para drenar ansiedade, insônia? Porque eu entendo que a gente deve ter respirações diferentes para esses momentos. Sim, sim. Vamos pensar, vamos falar da ansiedade. Que coisa, hein? Vamos falar da ansiedade. Ansiedade. Uma forma simples pra gente... Ansiedade, eu tô falando então que eu tô lá com a minha respiração ativa, né, rápida. Se a gente respira em 4 segundos, façam aí. Respira em Vou 4 fazer, segundos. gente, agora. Fazer agora. Fazer agora. Você vai inspirar em 4 segundos e soltar em 4 segundos. Por 1 minuto. 1 minuto. Pode ser 30 segundos. Faz 30 segundos. Assim, ó, não é possível você, ser humano, parar 1 minuto e respirar contando até 4 e soltando contando até 4. É só. Você agora. Solta, cuidado. Solta, 2, 3. É engraçado, porque fisiologicamente eu sinto, né? O ajuste do meu volume interno. Meu corpo controlando coisas assim, tipo, ó, pronto. Não sei, sinto as células correndo aqui Sim. em direções diferentes pra... Calma, não é no modo guerra que você tá agora. Isso. Não tá acontecendo nada pra gente tá no modo guerra. Não tem nenhum tiranossauro correndo atrás de você agora. E aí, aquilo que a gente falou, nesse modo automático, a gente acha que o tempo todo eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. De tem que, nosso corpo, ele tá em estado de ansiedade. Aí a gente não consegue alcançar aquilo, a gente cria muita expectativa nessas atividades. E aí, o que a gente faz? A gente se frustra. Aí a gente entra no modo depressivo, vou colocar assim, né? E aí, o que é o modo depressivo? A gente fica num estado mais melancólico, sem energia. Então, pensa assim, se eu tô sem energia, eu preciso promover energia. Então, se eu respiro, eu preciso ativar, então, meu sistema simpático.
Então, se eu faço uma respiração curta, rápida, eu começo a ativar, começa até a dar calor no corpo. Você pode fazer agora, fazer... Tá esquentando. Só percebe agora seu corpo. O coração tá aqui, ó. O RPM tá. O coração acelera, o coração acelera. E aí a gente traz energia. Então, isso aí é estressar o corpo Mas, de forma consciente. Você trouxe uma coisa legal, porque o meu coração acelerou muito aqui, o meu pensamento foi no mesmo ritmo. A gente tava na respiração aqui mais de boa, drenei, tava mais apaziguado. Fui na respiração rápida, pensamento. E veio aqui já turbilhão. Como o pensamento, como drena, né, o pensamento? Drena muito. Quando a gente tá respirando ali, e a gente, logo depois a gente fez, né? O que acontece? Olha o equilíbrio que é o nosso corpo, como ele é fantástico, o equilíbrio dele. A gente precisa do oxigênio, quando a gente inspira, e a gente acha que a gente tem que sempre eliminar, né, o CO2, que ele é a sujeira do corpo, né? Mas, pra gente ter uma boa entrega de oxigênio no nosso corpo, pra gente metabolizar músculo, tudo, a gente precisa ter uma quantidade certa de CO2 no nosso corpo. Então, o que acontece com as pessoas? Por que elas começam a ter uma disfunção respiratória que a gente fala? Por que, Hernani? Quando a gente está respirando, muito rápido, a gente está soltando muito CO2. Então a gente está estressando o nosso corpo, a gente passa a não ter uma entrega efetiva de oxigênio, a boca seca, a gente começa a sentir, né, a boca seca, a gente começa pensamento acelerado, a gente começa a ficar mais estressado. Porque a gente começa a ficar sensível a esse CO2 que a gente tem no nosso corpo. E essa sensibilidade, ela está relacionada ao estresse. Então a gente precisa de uma quantidade certa de CO2 para a gente ter essa entrega de oxigênio. Então o que acontece? A gente está respirando rápido o tempo todo, então eu tô com muito oxigênio dentro do meu corpo, só que eu não estou entregando ele. Então, se eu não estou entregando, o que o meu corpo faz? Ele começa a trabalhar para ter essa entrega. Então, que ele começa a ficar ativo. Ele começa a acionar o nosso sistema simpático para poder ter essa entrega de oxigênio, para a gente poder fazer as coisas. Então, o modo caos é fisiológico. É o modo... É o delícia, caos, a gente entra nesse caos total. E aí essa disfunção que a gente tem, né, respiratória, e aí começa a desencadear uma série de coisas. Essa reatividade que a gente tá, né, que as pessoas estão tendo, tá essa sempre aqui, impulsividade, né? essa ansiedade, essa inquietação, né, de eu preciso fazer aquilo, agora eu preciso fazer aquilo, a gente não sabe em que direção vai. Porque é isso, a gente está aqui, ó, no modo ativo o tempo todo. E como a meditação pode nos ajudar com essa consciência? Porque, segundo dados do Google, nos últimos 5 anos, cresceu mais de 200% aí a busca por meditação guiada. Quando a gente faz aqui a conta, foi ano pandêmico, né? Só aí já explica bastante coisa. Só aí já explica muita coisa, né? Todo mundo enfornado dentro do... Comente aqui se você passou ileso ao caos que vivemos. O que a meditação faz? Ela faz a gente acionar esse sistema parasimpático nosso. Então... Eu gosto desse nome, parasimpático. É bom, né? É bonito, ele parasimpático. Até acalma, né? É o parasimpático. É bem o parasimpático. Que inclusive é muito simpático, parasimpático. Que de simpático a gente fala que não tem nada, né? Mas eu não confio quem é muito simpático. Eu até brinco assim, que na verdade o nosso corpo ele é tão simpático com a gente que ele ativa isso pra gente sobreviver. Então, o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele não deixa a mente controlar os pensamentos, controlar. Ele fala, não, peraí, você tá ativo, eu sou tão simpático com você que eu vou te ajudar aqui, eu vou te acelerar. Cara. Né? Gente que é muito simpático, que não reage assim, não perde ali um pouquinho, confia não. Confia não.
E aí, então, a meditação, ela faz isso, ela ativa esse modo parasimpático com a gente. Então, o que que a meditação ela faz num primeiro momento? Ela aciona o nosso parasimpático para a gente entrar nesse estado de calma, para aí sim a gente lidar com aquilo que está estressando a gente. Porque tem um ponto bem importante que é... Isso é bom, lidar com o que tá estressando. Porque de fato é isso, assim, o estresse, ele não vai sumir. Sempre vai ter alguma coisinha que vai estressar a gente. Isso vai ser pro resto da vida. Por quê? Se a gente tem uma necessidade, a gente tem um estresse. E aí tem os níveis de estresse, naturalmente. Comente aí Né? qual o seu estresse atual e já Qual se o inscreva seu no canal e nível de compartilha pra geral, galera. É importante isso. Então- Qual o seu nível de estresse? Se a gente for falar de estresse aqui, vamos pensar assim que a gente tem um estresse leve, médio e crônico. Quer colocar em caixas? Pra Vamos colocar? exemplificar? Tá. Vamos pegar o estresse, porque assim, ó, O dedinho debaixo do trabalho é o estresse o quê? o estresse leve, por exemplo, pra mim pode ser leve, mas pra você de repente pode ser pesado. Nossa, eu vou querer esse estresse, eu quero arrancar o sofá e jogar o sofá pela janela. Então. Pensa que, sei lá, que você não dormiu bem, certo? E aí você acordou atrasado. Ok. Se você acordou atrasado e você tem um horário, isso já vai te estressar, Sim. certo? Sim. Agora imagina que eu me programei para acordar, sei lá, às 8 e eu acordei atrasado, porque eu acordei 8h30, mas eu me programei para isso, não foi alguém que impôs. Então, eu até acordado às 8h30, tá tudo bem. Ah, acordei atrasado, ok. Eu me coloquei nisso. Isso, pra mim, vai ser um estresse leve. Pra você, pode ser um estresse grande. Certo? Se você tá com fome e agora não tem nada pra você comer, isso pode virar um puto estresse grande pra você. Não, eu preciso comer, eu necessito comer. Esse estresse me pega. Mas muito. Isso pega muita gente. Isso pega muita gente. Porque vai pro teu Fome, simpático. vai pro meu fisiológico assim. É. Então, vamos pensar que aí eu tenho esse nível de estresse leve, eu tenho esse médio, que para você... O médio, o que que é o médio? Vamos colocar que é uma atividade física. Eu vou ter aquilo de um tempo, eu vou estressar meu corpo, mas depois eu volto. Aí eu tenho que fechar esse relatório, mas eu sei que quando eu terminar ele, é 1 horinha, depois eu... Então aquilo vai me estressar porque eu não sei como montar, mas eu vou atrás, eu preciso fazer. Isso é um estresse, vamos dizer, médio, que eu vou estressar, mas eu volto. E o estresse crônico é todo dia eu tenho um relatório para fazer, eu não consigo fazer, o meu chefe está no meu pé, fazendo pressão, e aquilo acontece todo dia e eu não sei lidar com aquilo. E eu não faço nada para lidar com aquilo. Crianças, alerta. Cuidado com esse estresse crônico, porque ele pode virar um grande no burnout. Fica o tapa. Pronto, não precisa nem falar. Não. Esse é o estresse crônico. É. Tá? Esse é o estresse crônico. Então, quando a gente vai para esses pontos, o que que acontece? Tô estressado? Coração bate forte. Respiração fica curta. Eu preciso ter consciência disso. Esse é o primeiro ponto. Porque aí eu começo a dar comandos funcionais no meu corpo. Isso é o estresse, isso vai estar acontecendo o tempo todo. Pra gente acordar, o nosso corpo ele precisa subir um pouquinho o estresse dele, porque a gente tá muito relaxado dormindo, certo? Pra mim sair de casa, andar, então são estresses que acontecem. Eu chamo isso de estresse, que são as ações que a gente precisa fazer. Cara, e olha que legal, porque é sempre o seu controle, né? Sempre é o nosso controle pra regular. Sempre é nosso controle, sempre é nosso controle. Uau. E aí tem alguns fatores que às vezes as pessoas confundem muito, que existe o estresse, que ele sempre vai estar aí, né, em seus níveis aí. Existem os estressores. Esse é o ponto. Eles têm nomes? Eles têm nomes. Eu gosto de definir eles em 4 fatores. 4 estressores. Saúde. Aí aqui a gente pode falar de saúde, corpo, mente e espiritualidade. Tá? Eu gosto de colocar isso. A gente precisa cuidar disso em algum momento do nosso dia, do nosso mês, da nossa A vida é semana. cobra, hein, galera? Dá até para levar na sequência aqui. Então, saúde, relações, afetiva, social, profissional.
a gente está sempre se relacionando o tempo todo. Uhum. E as relações são dos estressores. Então, Trabalho, e aí trabalho eu colocaria a necessidade de trabalhar ou um trabalho com significado, né? O propósito que começou uma vertente aí, né? Trabalho com propósito. deixa eu só fazer um encarte legal. Classe social, eu acho importante. Consciência de classe, melhor dizendo. Pergunto, você trabalha porque gosta ou porque precisa? Dependendo da resposta, você vai entender a sua classe social, hein? Beijo, tchau. Desculpa, não podia perder essa. Muito bom. Vai ficar meio caótico depois. E o último é dinheiro. E aí dinheiro é estressante. a forma como a gente consome, né? Se a gente investe que eu digo, investe na gente, ou investe mesmo financeiramente, a forma como a gente consome. Esses 4, ou eles estão junto, Pra mim, eu entendi que é o botão do Armagedon isso aí. a gente tropeça neles todos os dias. Nossa, todos os Todos dias, cara. os dias. Se eu acordei Diário. e falei que ia correr, cuidar do meu corpo e não corri hoje. Autossabotagem. Vou me cobrar, vou me estressar. Hum. Aí eu vou pro trabalho, aí eu dou de cara com meu chefe, né, meu líder, ou meu colega de trabalho que eu não gosto ou que me incomoda, mas na verdade eu tô puto porque eu não fiz minha atividade antes. Olha o efeito cascata, Olha, né? efeito cascata. E aí, meu dia ali, tive que fazer o relatório, então hoje eu não consegui meu trabalho. O trabalho é uma merda, é chato. E aí, o que a gente faz? Vai pro consumo, vai pro dinheiro. Não, mas Aqueles aplicativos de compra rápida, né? nossa, Olha o gatilho, galera. ou docezinho. Não, hoje O eu açúcar. mereço. Hoje eu mereço. E aí a gente vai pro consumo. Aí olha o impacto. Fui pro consumo, sei lá, fui pro açúcar. Olha o impactando no meu corpo, no meu... Então, quando a gente toma, eu gosto de falar assim, que quando a gente toma consciência disso, daqui, eu vou falar por mim, a respiração foi que me trouxe consciência disso, de olhar para isso. Porque, de fato, eu parei e você começa a pensar nisso. Porque isso aqui são os nossos desafios do dia a dia. Meu corpo, minha mente, meus estudos, como é que eu tô cuidando disso, minha espiritualidade. Tem gente que, não, eu tô precisando espiritualizar mais a minha vida, seja por uma religião, seja por alguma... eu tô precisando de um namorado, de uma namorada, eu tô precisando encontrar os meus amigos, e eu não consigo, nunca tem agenda, ninguém tem agenda. A gente começa a se cobrar nisso daqui, ó. E isso daqui, se a gente nutre, ou se a gente cria muita expectativa nesses pontos aqui, e elas não acontecem da forma como a gente gostaria, o estresse sobe. Nossa, isso vira uma bomba atômica. Vira uma interna. bomba atômica. Vira uma bomba atômica. Comente aí, qual a sua bomba atômica aqui? Acho que tá muito perigoso, inclusive. Saúde, relações, trabalho, dinheiro. Que coisa, meu jovem. Quando a gente Certo. olha para isso, aí aqui a gente tá falando das nossas necessidades. Sim. Necessidades diárias, certo? Essa necessidade, ela vai me gerar um nível de estresse. Seja leve, médio, ou dependendo de como tá, já tá crônico. Isso aqui me leva a um sentimento, Uhum. certo? O que eu vejo que acontece com a maioria das pessoas? Elas sentem, seja uma frustração ou uma alegria de qualquer ponto desse daqui, e elas já agem impulsivamente. Impulsivamente. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela é reativa, impulsiva, inquieta, é aquela pessoa que ela já pensou, ela já sentiu, não quero sentir isso, não quero falar com você, sabe? Ela não faz uma observação daquilo, sabe? Ela não... Me fugiu a palavra agora. Ela não degusta um pouquinho daquilo para saber como é que ela pode lidar com aquilo. Ela tá totalmente reativa. Então ela sente e ela já gera ali um movimento, uma ação muito rápida. O que eu gosto da respiração? O que a respiração faz quando a gente trabalha ela de forma, vamos dizer, com protocolos de respiração? Eu chego nesse ponto de necessidade, eu sinto como que essa necessidade caminha na minha vida agora, no meu corpo.
Sabe quando a gente está fazendo dor nas costas, dor na É. lombar e tal? Isso, eu vou falar por mim, vou dar um exemplo meu. Eu tive uma lesão na lombar e eu descobri que ela é emocional. Então eu sei que quando eu começo a ter dor na lombar, eu começo a fazer toda uma investigação. O que que me deixou chateado, né? Quem que me ignorou? Quem que me ignorou e eu que alimentei a expectativa que ia falar comigo, né? Ou, sei lá, um trabalho que ia entrar e não entrou e aquilo mexeu comigo. Eu começo a fazer uma investigação. Só o fato de eu fazer essa investigação, que é olhar pra dentro, dentro, mesmo, né? e falar o que que me incomodou, a minha dor, ela passa. Cara, que coisa. É muito louco isso. E exercício rápido mesmo. Tipos de meditação, por exemplo, aqui. Para controlar esse nível de insatisfação que a gente tem. Que tipo de respiração poderia fazer? Ou respirações que eu possa fazer rápido, assim, para drenar Tá. algumas energias no dia a dia. O que você recomenda? Ó, Sei lá, bati o dedinho no sofá. Qual a respiração que eu faço? vamos pegar o dedinho no sofá. É. Cara, respira fundo e solta. É aquele estresse do momento. Isso. Estresse do momento. Certo? É aquele Certo. estresse do momento. Pontual. Pontual. Agora, cara, você tem que fazer mergulho. Tem alguma coisa me incomodando. Você tem que olhar pra dentro. Para 5 minutos. 5 minutos. E só fica prestando atenção na sua respiração. Porque você vai acalmar o teu sistema nervoso, como a gente já falou. Uhum. É aí que a mágica acontece. Por quê? Porque começa a vir insight. O que a gente faz? A gente começa a criar novos caminhos neurais quando a gente começa a acalmar nosso corpo. Então a gente sai desse Conexões, estado né? de estresse e a gente começa, é como se a gente começasse a abrir espaço na nossa mente para o que tem de novo. Os cruzamentos que aí a nossa mente vai fazer é onde vem as resoluções que a gente busca. Que se a gente tá no estado de ansiedade ofegante, ativo ali, a gente não consegue. Boa. Então, de fato, sempre a respiração de forma consciente. A respiração de forma consciente. Por quê? Por isso que eu falo assim, a respiração, ela é a ponte para a presença. E aí, o que eu faço quando eu tô presente? O que você faz quando tá presente? Comente aí. É legal pensar nisso, porque é sempre olhando muito pra dentro, né? Por exemplo, pro trabalho. Você tá pé da vida e tá estressado. Que tipo de respiração que eu posso fazer ali pontualmente pra, tipo... Pronto, não vou rasgar o relatório, chefe. A gente falou aqui da contando até 4, Sim. soltando até 4. Você pode fazer essa. Eu falo essa respiração com... me fugiu, eu ia falar dobradinha, mas não é dobradinha, né? Essa respiração 4-4, 5-5, o que ela faz no corpo? A gente chama isso de respiração coerente. Quando você equilibra faz essa contagem, contando até 4, soltando até 4, o fluxo de sangue que o seu coração começa a bombear para o teu cérebro, junto com a respiração, o seu corpo ele entra num estado de coerência. Ou seja, esse fluxo entre pulmão, coração e a entrega, né, no nosso corpo de sangue, ele fica coerente. Então, que os médicos já até chamaram de respiração coerente justamente por conta disso. Porque o nosso corpo ele entra nesse estado de coerência. Esse estado de coerência é um estado de equilíbrio que o nosso corpo encontra. E aqui é onde a gente consegue ter foco, Importante. concentração. Se a gente está falando de foco e concentração, eu estou falando o quê? Que eu estou num estado mental em que eu estou conseguindo resolver as coisas. É o estado de flow, né? Que a gente consegue entrar. E olha que interessante. Só pra pegar outro gancho. Pegando agora modo soninho. Pra você entrar no flow, você fez essa respiração. E pra eu dormir, relaxar, se eu tô com Aí insônia. a dobradinha que eu falei. Por quê? Quando a gente quando a gente fala de estresse, né? Tem muita gente que quando a gente vai dormir, cara, o pensamento tá milhão, já tá pensando no que não conseguiu fazer hoje. Hoje segunda, sexta-feira lá, o que tá acontecendo? Exatamente, e no que vai fazer de amanhã, não consegue dormir, tem insônia e tudo mais.
Lembra que eu te falei dessa sensibilidade ao CO2 que a gente tem, que Sim. tá muito relacionada ao nosso estresse. Quando a gente faz para dormir, se você vai fazer a dobradinha, você inspira em 4 e solta em 8. Por quê? Eu vou estar eliminando mais CO2 do meu corpo. Só para entender, inspira em 4 segundos e 4 solta em 8 segundos. E solta em 8 segundos. Boa. É o tempo, pessoal, o tempo. Por que isso? Porque eu tô aumentando meu tempo de soltar o CO2, que é essa sensibilidade. Ou seja, se eu tô muito sensível com ele, eu tô inquieto, eu tô ali os pensamentos acelerados. Quando eu solto, eu tô eliminando ele. Então, eu tô conseguindo fazer uma entrega melhor, eu tô equilibrando, né, o meu nível de CO2. E aí o nosso corpo ele entra em estado de relaxamento. Então, Essa pode ser a respiração coringa? O super trunfo da gente? é a primeira respiração que eu passo para todo mundo. Ótimo. Então gravem isso aí, É a galera. primeira respiração que eu passo para todo mundo. É essa dobradinha. Porque a gente tá nesse modo ativo o tempo todo. Então, eu preciso treinar as pessoas para ficar nesse estado de calma, de relaxar. Aí sim, aquilo que eu falei, acalmou o corpo, aí eu vou olhar para a causa. Aí eu vou olhar para o estressor. Entendi. Aí eu vou olhar pro estressor. Porque se eu tô estressado, não adianta eu falar, não adianta eu falar assim, não, peraí, vamos resolver aqui. Eu preciso acalmar o corpo para poder resolver. Eu preciso ter clareza, foco, equilíbrio para mim poder olhar para aquele problema e falar, não, agora eu vou resolver ele. Então, essa é a primeira respiração que eu passo para todo mundo, né? Boa. Quando eu vou fazer o protocolo, para acalmar, a pessoa começar a olhar um pouquinho para os pensamentos, deixar baixar um pouquinho o nível ali, porque aí começa a ganhar espaço para a gente poder cuidar, né? Para a gente poder olhar como que eu vou resolver isso daqui. E Nossa, aí bom, a gente bom vem mesmo. com aqueles novos caminhos neurais que eu falei, porque a gente acalma, o corpo sabe. A gente sabe como resolver as coisas. A gente só precisa dar espaço para a gente justamente criar a coragem para poder olhar para aquilo. Né? E isso é o que a sua empresa faz, certo? Você ajuda a gente a drenar essa energia para aprender a respirar de forma consciente para então poder tomar decisões aí que sejam positivas Isso. Se a gente, em prol da sua vida e saúde mental. Exatamente. Quando a gente olha para o mundo corporativo, né? Vamos pegar o lado comercial, certo? Comercial você tem sempre Alô, meta, né? comercial. Comercial tá sempre a meta final do mês, né? O que eu faço? Eu começo a preparar o comercial no dia 1. Uhum. No dia 1. Para chegar no final do mês, saber lidar com a pressão de bater meta, de fechar, né? Seja os relatórios, as vendas e tudo mais, que começa a pressão no final do mês. Se eu não começo no dia 1 a trabalhar o emocional dessa pessoa, usando protocolos de gestão de estresse, de ansiedade, para isso, e aí eu entendo o contexto dela, né? Então, vamos pensar, eu entendo o contexto do comercial da empresa, como é que funciona, como é que é o mês dessa galera. E aí eu monto um protocolo específico para isso. E aí eu olho pro RH, como é que tá o RH, como é que tá a diretoria, para cada um, porque cada departamento funciona de uma Ai, forma. que xadrezão esse, É hein? xadrezão. Nossa senhora. Mas aí é legal porque você vê na prática que funciona. Porque assim, é baixa intervenção, né? Porque eu ensino justamente isso. Você vai pegar uma água, você não vai treinando então a respiração, contando os passos. Tem gente que eu vou nesse nível e tem gente que não. Pera aí, vamos sentar aqui então e vamos fazer. Então começa já em casa. Porque a gente fala, CPF influencia CNPJ. Totalmente. Mas o CNPJ não pode custar a vida do CPF, hein? Exatamente. Então, Fica esse grande tapa. por isso que a gente tem que olhar pro indivíduo. Porque ele começa a fazer essa atuação com a respiração dentro de casa. Sim, Antes de sair para concordo. trabalhar, sei lá, antes de sair para jantar. A gente encaixa isso na rotina. E isso começa a influenciar aqui.
Não só em termos de resultado, mas na relação com as pessoas. Totalmente. Entendeu? Porque eu tô usando de forma funcional a minha respiração para me cuidar da minha questão socioemocional. Boa. Totalmente. E aí muda, porque se eu tô com mais clareza, se eu tô sabendo lidar mais com as pessoas do meu trabalho ou os meus clientes, qual é a chance dos resultados melhorarem na empresa? Então, o resultado financeiro, ele passa a ser uma consequência, porque eu estou melhorando o estado mental dessas pessoas. E melhorando no sentido que ensinando elas a lidarem com os seus estressores. Boa. Então, bora fazer um quiz rápido pra galera se conscientizar aí sobre respiração. O que vier na cabeça, pensando em respiração, você dá os tapas aí. Tá. Respirar consciente é importante para... Acalmar o corpo para ter mais clareza e ampliar a sua percepção. Por que vale a pena meditar? Para tudo. Para você melhorar o teu corpo, a tua saúde, você melhorar as tuas relações, melhorar as relações no seu trabalho e melhorar a forma como você vive nesse mundo. Boa. Respirar bem, de forma consciente, melhora relacionamentos? Melhora relacionamentos afetivo, social, profissional, porque você influencia o teu corpo para você entrar em estado de coerência, mais consciente de como você pode lidar com as relações. A sua respiração drena? Eu gosto da respiração que vai longe. Tá drenando aí? O que tá drenando essa respiração? São os pensamentos? Ela drena os maus pensamentos, convertendo eles para, eu não diria para bons pensamentos, mas eu diria para eles fluírem melhor, eles fragmentarem, sabe? Sei. Então, quando você respira, esses maus pensamentos, na verdade, você aprende com eles. Eles estão ali por algum motivo. Sim. Eles têm alguma coisa para ensinar. Então, eu vou nutrir eles, eu vou aprender com eles e deixar eles irem. Boa. Porque quando eles vão, eu abro espaço para o novo. Eu abro espaço para novos pensamentos, novas resoluções, novas ideias. E sempre que possível, respire para... Além de sobreviver, né? Para ficar presente. Boa. Escutativa. Totalmente escutativa. E como que a gente faz para achar você nas redes sociais? Hernani Moura, Hernani com E sem H, .eck, de equilíbrio. Você tá assim em todas as redes sociais? Todas as redes sociais, hernanimoura.eck. Então quem quer mandar uma DM para contratar o seu serviço? Pode me mandar lá no Instagram, me chamar lá que eu já respondo, a gente já bate um papo, entendo já o contexto, enfim. Muito bem. Infelizmente, o capítulo está chegando ao fim com toda essa respiração. Mas a reflexão aqui, cara, é tipo, respira, inspira e por aí vai. E o tapa do dia é respira, inspira, não pira de fato. E entenda que o controle remoto, ele não tá na sua mão, ele tá no seu coração, gente. Porque quando você respira, você drena para que a sua boca e os seus pensamentos eles se equilibrem. Então você que tá aí pilhado no perrengue, com insônia, com um apetite exacerbado assim, saiba dar uma volta, caminhe, pegue sol se possível se você gostar do sol. Se você gosta do frio também, faz a sua caminhada no frio, então se agasalhe se tiver frio aí na sua cidade. Porque de fato você vai conseguir drenar a sua energia para que você possa tomar decisões saudáveis, palpáveis e positivas. O Hernani veio aqui para falar do tapa da respiração, para trazer a gente de forma consciente, do jeito que eu estava aqui, pro jeito que eu estou, melhorou assim, tipo 300%. Cara, eu quero agradecer assim de fato a sua participação. Que legal falar desse tapa com você. E espero que a gente possa fazer as paradinhas aí depois juntos. Vamos. Obrigado, quero te agradecer também pelo convite. Para mim, eu tenho uma missão que é levar a respiração consciente para o maior número de pessoas possível. Então dá esse tapa aí para fechar o podcast, cara. Então, respira de forma tranquila, calma. Você vai ver os benefícios
que essa respiração, que essa ferramenta que a gente carrega no corpo tem. Então essa é a minha missão. Respirar consciente. Então é isso. Com esse tapa que eu peço para que você se inscreva no canal, compartilhe para geral, para que as pessoas possam respirar e drenar aí a grande massa cefálica que está aqui dentro das nossas cabeças. Mais uma vez, se você precisar do uso de medicamentos, procure um profissional, mas fazendo exercício da respiração, certeza que vai melhorar aí um percentual grande da sua vida. Então, beijo, até mais. Tchau, tchau.